Não, ele não diz nada, ele faz. A ideologia dele não está no dizer, porque no Evangelho a ideologia não é um falar. No Evangelho a ideologia é o fazer. O Evangelho não é acerca do quê. O Evangelho é acerca de como. E se o Evangelho se tornar só o quê, e nunca for o como, ele não é Evangelho, ele é só uma sistematização teológica, um discurso. O Evangelho é um modus operandi, é um como, é um estender de mão, é um abrir de braços, é uma cruz, é real, é concreto. Aqui atrás de mim tem um Cristo invisível de arame que vocês quase nem podem ver, né? Foi um presente que eu ganhei, só dá para ver o coração. Não dá para ver o corpo, braços abertos, mas o coração dá. Vermelhinho ali. Tem que ter coração, braços abertos, para abraçar o mundo no alcance da minha mão. Ao invés de sair, literalmente, com cólica inoperante. Porque eu conheço muita gente que até se condói, um pouquinho. Se condói. A internet está cheia de crente que se condói, que dá like, que bate palma para toda boa ação que você faz ou alguém faça. Estão lá. Agora, se você disser, escuta, você quer se voluntariar para ajudar, aí já é outra história. Aí vai ficando um ser que perde a bênção de ter coração. Porque para ter coração, João diz que primeiro tem que ter olhar, tem que enxergar. E tem que se enxergar. E em se enxergando tem que saber que pode. E que o mínimo que a pessoa tem é o bastante para socorrer naquele imediato contexto. Mas se você começa a resistir o apelo do Espírito Santo, o apelo de humanidade do Evangelho no seu coração, o Evangelho tentando te salvar com a humanidade, o Evangelho e o Espírito Santo tentando te sensibilizar, salvar você do predador egoísta que toma conta da tua alma, para fazer de você um ente que tem coração, que tem compassividade pela miséria do próximo e que só resolve esse problema andando na direção de socorrê-lo. Do contrário, você não tem solução, não tem buscopan alienante para com ele se esquecer da dor humana. Se você não exercitar essa misericórdia, você não vai jamais alcançar ser um Macários de Jesus, um próspero de Cristo Jesus. Jamais, jamais será um próspero em Cristo Jesus. Pode ficar bilionário, riquíssimo, cheio de bens, de poder, de tudo, mas, como disse Jesus, para os milionários da igreja de Laodiceia, leia lá em Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3, o que ele disse para uma das cidades mais ricas do mundo greco-romano, que era Laodiceia, cidade do ouro, cidade da medicina, do pó frígio, cidade da lã preta caríssima, cidade de recursos industriais extraordinários, uma cidade tão rica que quando sofreu um terremoto desastroso, e o Império Romano geralmente socorria as cidades-estado que eram submissas, que se colocavam sob o governo e o domínio romano, geralmente o Império Romano socorria quando tinha interesses políticos naquela cidade importante, como era o caso de Laodiceia. Laodiceia tinha tanto dinheiro que disse para Roma, não precisa não, obrigado. Aqui está sobrando. E é por isso que se diz, tu que te auto-intitulas de rico, poderoso, tudo isso, em verdade eu te digo que para mim, é Jesus falando, para mim, tu não passas de um cego, pobre, infeliz e nu.
Para mim, tu não passas disso, pobre, cego, infeliz e nu. Essa prosperidade evangélico-religiosa não cria nada além de gente pobre, espiritualmente, cega, não enxerga nada além do umbigo, pobre, cega, infeliz, porque tem, o coração continua insatisfeito, ávido, ansioso, vazio, angustiado, procurando, indo, campanha em campanha, novena em novena, e compromissos em compromissos, tentativas em tentativas, e nunca se satisfaz, infeliz e nu. Por mais bem vestido que ande, o indivíduo se sabe pelado diante de Deus, sabe que ele é uma mentira ambulante, sabe que ele é um flagrante, por isso ele tem medo de morrer, por isso ele tem medo de Deus, por isso ele tem medo do diabo, por isso ele tem medo de tudo. Porque ele é um ser sem solução, tudo que não o habita é o Macários de Cristo Jesus, a bem-aventurança do Evangelho, a prosperidade segundo Deus, que é feita de valores e de significados e de ouros e de diamantes e de pratas e de pedras preciosas espirituais, eternas, não dessas que a gente acha no sul da lua, como eu falei antes da gente começar, quando eu estava falando só no Instagram. Então, não tem solução se você não se tornar esse ser da prática, da misericórdia. Porque se você não praticar, você vai se tornar um ente que vai aprender a viver cagando e andando. E eu só estou usando essa expressão porque, a meu ver, nenhuma outra é mais adequada, considerando-se que no hebraico a palavra misericórdia designa víscera, que no grego ela se associa à mesma coisa, como compaixão, que tem a ver com cólica visceral. E levando em consideração que a gente só resolve o problema da cólica visceral se despejá-la para fora, e considerando que se misericórdia é como compaixão e compaixão é como uma cólica espiritual, a gente só resolve, como diz João, enfiando a mão no pobre. Como disse Jesus em Lucas 10, fazendo como o samaritano, levantando o caído. Ou fazendo como Jesus também disse em Mateus 25, socorrendo aquele que, tendo fome, a gente dá de comer, tendo sede, a gente dá de beber, estando nu, a gente veste, estando forasteiro, a gente abriga, estando preso, a gente visita, sendo desprezado, a gente não marginaliza, a gente age de modo a tratá-lo como se ele fosse Jesus para nós. E a bênção dessa prosperidade, para quem quer essa prosperidade, é maravilhosa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É um negócio maravilhoso. Você vive assim e aí a vida trata você assim. Hoje em dia, a linguagem da moçada, especialmente garotada de 20 anos para frente, o universo te devolve coisas boas. É a linguagem secularizada. Eu não tenho nenhum problema quando eu ouço alguém dizer isso, porque são princípios mesmo. São princípios. A Bíblia diz que são princípios. Princípios que, quando são praticados, abençoam aquele que crê e abençoam até o que não crê. Aquele que crê, que tem fé e pratica isso, super bem-aventurado, porque pratica isso com consciência na sua prática. E aquele que, não tendo fé, todavia, mesmo sem ser por causa de nenhuma emulação de fé, no entanto, pratica assim, vive assim, mesmo sem saber de nada, ele é assim.
Ele carrega essa essência, esse caráter, é um Macários. E alcançará misericórdia, alcançará perdão. É por isso que em Mateus 25, tem aquele pessoal que nunca ouviu falar de Jesus, mas socorreu o pobre, o faminto, o sedento, o preso, o refugiado. E Jesus disse: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro já tinha morrido por eles antes de haver informação, o mundo ocorre. Tomai posse. Aí eles vão dizer: mas eu nunca te vi assim, eu não sabia nem teu nome, nem quem tu eras, eu só socorri porque eu não tenho outro modo de ser. E Jesus diz: é por isso que eu estou chamando vocês, porque vocês são os benditos, os Macários do meu Pai. Com informação ou sem informação, você alcançou misericórdia porque você foi misericórdia. Você mexeu nas vísceras da salvação, da graça de Deus, em favor de todos os homens, porque você teve vísceras para se condoer, para se importar com a condição humana, com o ser, que não interessa quais tenham sido as razões, se ele podia e não fez tudo o que podia. Não é você que tem que exercer esses julgamentos. Você pode e socorra. E socorra sabendo que você está socorrendo aqui. Mas é como Paulo diz aos Filipenses: você está fazendo uma coisa que carrega um crédito que não decorre de barganha, mas sim de graça. São créditos da graça, créditos do favor imerecido. A graça é tão maravilhosa que mesmo sem você merecer nada, ela te acredita realidades. Ela te acredita realidades, embora ela seja sempre um favor imerecido. Aí você lê em Mateus 18, uma das parábolas de Jesus que fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui em Mateus 18, mais para frente, e você vê exatamente isso. Dois homens chegam na presença de um rei. E todos dois devem. Só que há um que deve uma fortuna, uma fábula. E um outro deve menos. E chega o que deve uma fortuna. E pede compaixão, misericórdia ao rei, para o rei dar tempo a ele, para dar prazos a ele, porque ele não tem condição de honrar aquilo agora, não chegou com esse meio para resolver o problema ainda. E aí o rei se enche de misericórdia e perdoa a dívida toda e diz para o cara: você não me deve nada, vai em paz. Você não me deve nada, vai em paz. Você não me deve nada, vai em paz. Aí o cara sai dali perdoadíssimo. Quando ele bota o pé do lado de fora, ele encontra um outro devedor que estava indo lá pedir perdão ao rei, mas que devia também alguma coisa a ele, a esse cara que acabou de ser perdoado de uma fábula. E aí ele olha o pequeno devedor que devia uma merreca para ele, pula no pescoço do cara, dá-lhe uma gravata de caminhoneiro, mete-lhe a mão e diz: paga o que tu me deves, seu desgraçado. Paga o que tu me deves. E o homem dizendo: por favor, usa de misericórdia para comigo e eu te pagarei. E aí teve gente que viu o que aconteceu lá dentro, como o cara foi completamente perdoado pelo rei. E como esse que foi perdoado pelo rei não consegue perdoar o próximo, que deve a ele merrecas humanas, que deve a ele nada eterno, tudo temporal, tudo mensurável, tudo pequenininho, tudo do tamanho dessa existência no máximo, mas não perdoa. Aí foram esses e informaram o rei, que mandou chamar o cara e falou: olha, você é um malvado, cara.
Eu te perdoei de tudo. Eu apliquei graça, eu cobri, eu atribuí justiça, eu cobri todos os teus pecados. E você não perdoa o seu próximo, que pecou. O pior pecado do próximo contra você ainda é uma merreca, quando comparado com o teu pecado absoluto em relação a mim, que sou o Senhor absoluto da luz e da vida, e você não consegue aplicar a bondade que eu te dou de maneira absoluta, nem relativamente para o teu próximo. Então, olha, você vai ser jogado na cadeia, leia Mateus 18, e não vai sair de lá até pagar o último centavo. Você vai aprender o que é misericórdia. Do ponto de vista escatológico, você vai sofrer o significado do fechamento do seu coração, porque o juízo que está caindo sobre você é o juízo ou do seu ódio, ou é o juízo da sua omissão, ou é o juízo da sua alienação, é o juízo do seu desprezo, é o juízo do seu dar de mão, é o juízo do seu virar de rostos, é o juízo da sua indiferença para com o seu próximo, para quem você saiu cagando e andando, e volta tudo na cara da gente, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Qualquer um. Não há exceções. Não há exceções. Guarde bem isso aqui. Não há nada que você possa fazer. Não, eu vou conseguir cobrir isso dando 1 milhão de ofertas. Não, você pode dar o PIB do planeta. Como Jesus disse, que dará o homem em troca da sua alma? O que dará? Porventura, ele pode trocar o mundo inteiro pela sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Não há nada que você possa fazer aqui, cara. Quando a gente chega em Jesus e no Evangelho, a gente está lidando com significações imensuráveis, eternas, com qualidades de riqueza que só habitam o espírito, que não cabem em pirâmides, que a gente só leva se elas nos habitarem, se elas tiverem feito morada em nós, se elas forem parte constitutiva da nossa consciência, do nosso caráter, do nosso olhar, do nosso interpretar, do nosso fazer, do nosso agir, do nosso desejar, do nosso orar e do nosso socorrer, de tudo quanto nos vem à mão para fazer e que a gente busca fazer e deve assim fazê-lo de todo o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão os que sabem da misericórdia e aqueles que estão morando em lugares onde eles nunca ouviram falar de nada disso, como você está ouvindo aqui, de modo tão explicado. Eles, o sol está batendo aqui em cima de mim, é gente que viveu mais do que na sombra, entendeu? Eu aqui estou fazendo uma sombra. Gente que viveu mais do que na sombra, gente que não tinha nada, que não via nada, mas agiu com luz, agiu com luz. Gente que não tinha explicação para a luz, que não sabia o nome da luz, que não conhecia a doutrina da luz, que não se arrogava a ser filho da luz, a ser coisa alguma da luz, mas foi luz para o próximo. Foi luz para o próximo. Esse é bem-aventurado.